Leitura do livro de Gênesis. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se vivente. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, a oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspectos atraentes e de fruto saboroso ao paladar. A árvore da vida do meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse: não comereis nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus vos disse: não comeis dele, nem sequer os toques, do contrário, morrereis. A serpente disse à mulher: não, vós não morrereis, mas Deus sabe que no dia que deles comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos, e desejável para se alcançar o conhecimento. E colheu um fruto, comeu, e deu também a seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Então, os olhos dos dois se abriram. Vendo que estavam nus, teceram tangas para si, com folhas de figueira. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Piedade, ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós. Piedade, ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor, purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Piedade, ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Piedade, ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós. Cria em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Piedade, ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós. Dai-me de novo alegria de ser salvo e confirmai-me com espírito generoso. Abre meus lábios, ó Senhor, para cantar, e a minha boca anunciará vosso louvor. Piedade, ó Senhor, tem de
carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, consideremos o seguinte: o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que pecaram com Adão, que não pecaram com Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja compatível à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito, concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Também o dom é muito mais eficaz do que o pecado de um só, pois a partir de um só pecado, o julgamento resultou em condenação, mas o dom da graça frutifica em justificação a partir de inúmeras faltas. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida, pela mediação de um só, Jesus Cristo. Os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. Como a falta de um só acarretou a condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado, assim também, pela obediência de um só, toda a humanidade passará para a situação de justiça. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. O Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs,
este tempo quaresmal, que é tão propício para falarmos de conversão, para falarmos de renovação, este tempo que é propício para repensarmos sobre as escolhas que temos feito ao longo da nossa vida, sobre as nossas opções, sobre os valores que têm motivado a nossa vida, sobre as motivações que têm inspirado, motivado a nossa vida ou nosso projeto de vida. Pensemos se este projeto está de acordo com a vontade de Deus para toda a humanidade e para cada um de nós de modo particular, como nos mostra a nossa primeira leitura. Viemos de Deus e haveremos de retornar para Ele. Este tempo quaresmal se torna também oportuno para, a partir das nossas leituras de hoje, refletirmos sobre a diferença entre a provação e a tentação. Algumas pessoas, não percebendo esta diferença, se confundem na sua vida espiritual, porque não consegue separar uma provação de uma tentação. Outras pessoas vêm se confessar com o padre e na sua confissão apresenta como sendo pecado aquilo que foi somente uma provação ou aquilo que foi uma tentação. A pessoa imagina que passar por uma provação ou passar por uma tentação, aquilo já é pecado. Então vamos primeiro falar sobre a provação. A provação, diz São Tiago, tem a sua origem em Deus. São Tiago diz assim: feliz o homem que suporta a provação. São Tiago diz que há uma recompensa prometida por Deus para aquela pessoa que passa pela provação com resiliência, com paciência e persevera em seus bons propósitos quando está sendo provado. Para São Tiago, suportar uma provação que vem de Deus é uma forma de demonstrarmos a nossa fé e o nosso amor a Ele. Por isso, a suportar a provação garante-nos uma recompensa divina, ou seja, o objetivo de Deus ao nos permitir uma provação, a intenção de Deus, o propósito de Deus com uma provação é fortalecer a nossa fé, é fazer amadurecer o nosso caráter, é nos purificar, é nos fazer aproximar mais ainda dele, através da obediência. A Sagrada Escritura está repleta de situações em que Deus provou alguma pessoa. Por exemplo, a ordem de Deus para que Abraão sacrificasse o seu filho Isaque
foi uma provação de Deus. José do Egito sendo vendido por seus irmãos e depois de estar no Egito, ser preso injustamente por uma falsa acusação, foi uma provação da parte de Deus. São Paulo, enfrentando perseguições, enfrentando naufrágios, enfrentando açoites e vivendo, como ele mesmo diz, com um espinho permanentemente furando a sua carne, que a gente entende como uma limitação física ou espiritual. Foi uma provação de Deus. Agora, a tentação, por sua vez, é bem diferente. Primeiro, que a tentação é um incitamento ao pecado. A tentação é um estímulo, é uma sugestão para nós pecarmos. Aqui o próprio Evangelho de hoje diz claramente: a origem da tentação é o mal, é o diabo, é o mundo, ou são os nossos próprios desejos. São Tiago diz: Deus não tenta a ninguém. O objetivo do mal, ao nos oferecer a tentação, o propósito, a intenção dele é nos levar à queda, é nos fazer pecar, é nos afastar de Deus, é nos fazer desobedecer a Deus. Um exemplo de tentação está aqui na nossa primeira leitura: a serpente tentando Eva no paraíso. Outro exemplo de tentação é o sofrimento de Jó. Outro exemplo de tentação está aqui no nosso Evangelho de hoje. O autor sagrado diz claramente: quem conduziu nosso Senhor Jesus Cristo ao deserto foi o Espírito Santo, mas quem o tentou foi o diabo. Aquele tempo que nosso Senhor passou no deserto, refletindo, meditando sobre a missão que ele estava prestes a iniciar, foi que ajudou no seu amadurecimento, especialmente por meio da tentação. A nossa segunda leitura, São Paulo apresenta Adão como o símbolo, como o exemplo daquele que cede à tentação, como aquele que desobedece a Deus e abre as portas para que o pecado entre no mundo. São Paulo apresenta também nosso Senhor Jesus Cristo como símbolo, como exemplo daquele que recusa, que não cede, que não se entrega ao pecado, mas pela sua obediência a Deus, trouxe para nós a graça de Deus e a justificação. A boa notícia que nós temos para dar aqui hoje é esta: nós podemos e devemos resistir às tentações e podemos passar pelas provações. Nós sabemos que Deus limita a provação, que Deus permite a tentação de acordo com a força, de acordo com a capacidade de cada um de nós, de modo que não somos provados, não somos tentados
além das nossas forças. As pessoas mais simples conseguem expressar isso de um modo tão claro, tão eloquente. Elas costumam dizer: Deus dá o frio conforme o... Deus dá o frio conforme o... Deus dá o frio conforme o cobertor, dizem as pessoas mais simples, para querer dizer que Deus não impõe a nós uma carga, um sofrimento, uma provação, uma tentação que seja maior do que aquilo que nós podemos suportar. Ou seja, os desafios que nós enfrentamos na vida são proporcionais à força e à graça que Deus nos concede para superá-los. O tempo quaresmal, desde a quarta-feira de cinzas, insiste naquilo que nós podemos fazer para não cedermos à tentação e passarmos pelas provações. A primeira coisa a fazermos é a oração, já que por meio da oração nós nos tornamos mais íntimos de Deus, nós alcançamos o discernimento e a sabedoria para passar pelas provações e tentações. O próprio Jesus nos ensinou a rezarmos para sermos preservados das tentações. Todas as vezes que rezamos o Pai Nosso, dizemos: não nos deixeis cair em... Não nos deixeis cair em tentação. O próprio Jesus nos ensinou a rezar, pedindo para que sejamos preservados das tentações. Outra arma importante que nós temos, nos diz também a igreja neste tempo quaresmal, é o jejum, quando por meio dele nós mortificamos os nossos desejos, renunciamos à nossa própria vontade, buscamos o nosso domínio próprio, fugindo e evitando as tentações, ainda que elas nos pareça ao primeiro olhar serem atraentes e desejáveis. A terceira arma que a igreja nos convida a usarmos contra a tentação e a provação é a caridade, que é o máximo da perfeição. A caridade fortalece a nossa vontade, a caridade faz com que saiamos do nosso egoísmo e é como um escudo para nos proteger das tentações e das provações. O que dizer então para encerrar este nosso momento, se não pedir a Deus a graça de vivermos cada instante da nossa vida como nosso Senhor Jesus Cristo, sempre conduzido pelo Divino Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.